Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 31 de março. TH Mais Notícias está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Preço do arroz. Produtores do Rio Grande do Sul recuperam plantações e consumidores sentem queda no preço. Diesel vai ficar mais barato a partir desta terça-feira. Vacinação contra a gripe. Jacareí começa a imunizar a população. O TH Mais Notícias já começou. A gente começa o jornal de hoje com uma notícia que pode aliviar o bolso do consumidor. O preço do arroz está mais barato. Desde o começo do ano, a queda passa dos 20%. Em todo o cardápio, lá está ele. Branco ou integral, nesta marmitaria fitness, o arroz é o alimento mais utilizado. O Lucas é o proprietário e desde o começo do ano tem comemorado a redução no preço, o que tem aliviado os gastos, já que tudo está muito caro. O arroz é parte fundamental, né? Então eu fico muito atrás de promoções, né? Porque hoje em dia não dá para a gente comprar, né, o arroz em grande quantidade. Mas quando tem uma promoção, a gente sempre compra. E o nosso consumo aqui é muito grande. A gente faz, na média, aí de 60 fardos ao mês, né? Então, ele faz parte, né, crucial do nosso faturamento. Dá, porém, às vezes tem outros insumos, né, que ao invés de abaixar, está aumentando. Então, faz muita diferença. Então, você acaba ganhando em alguma coisa e perdendo na outra. Não é só o arroz, né, que está baixando. Tem alguns produtos que tem que abaixar ainda também. No ano passado, o preço do arroz disparou após fortes chuvas atingirem o Rio Grande do Sul e destruírem as plantações. O estado é responsável por 70% da produção do grão de todo o país. Em abril, um pacote de arroz chegou a custar R$ 30. Supermercados chegaram a racionar o alimento por falta de estoque. O Lucas lembra bem desta época. O aumento do arroz, né, veio a partir de setembro do ano passado. Quando chegou no final do ano, estourou. A gente estava pagando a média aí de 27 para pagar barato, né? Chegou a R$ 30. Agora, com o início do ano, deu uma baixa, né? E aí a gente está pagando a média de 22, 20, né? No arroz. É o que a gente almeja, né? A gente aponta aí, a gente começa sendo as primeiras pessoas a sentir esse aumento, né? E, infelizmente, né, a gente absorve esse aumento. Então, às vezes a gente nem passa para o consumidor esse aumento para não perder realmente o cliente, porque para manter o preço das nossas marmitas está bem difícil. De acordo com o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o valor do arroz chegou hoje ao menor patamar desde o final de 2022. Em janeiro deste ano, a queda acumulada chegou a mais de 21%, o que significa que a saca do arroz de 50 quilos está sendo vendido aos fornecedores em R$ 78,33, o que representa uma baixa de mais de 12%. Isso se deve a uma safra 15% acima do que se esperava, além da produção gaúcha que voltou novamente para o mercado. Ano passado nós tivemos produção gaúcha. Nós tivemos uma redução dos impostos para quem estava precisando importar arroz e também lá fora nós tivemos uma safra muito boa de arroz. Então nós tivemos uma oferta de mercado muito boa, internacional, e uma oferta nacional muito grande. Com isso o preço do arroz acabou caindo bastante. Nas prateleiras dos supermercados, o consumidor já percebeu essa redução no preço do arroz, o que alivia um pouco o bolso, já que fazer mercado tem ficado cada vez mais caro. Olha, deu uma baixada sim, mas precisa melhorar mais, né? Tem que baixar mais um pouquinho. Baixou um pouco, né? Tava precisando, né? Tava na hora. Compensação, o arroz baixa, mas os outros alimentos sempre dão um aumentozinho, né? Mas nem todos estão felizes. Segundo especialistas, essa queda no valor do grão tem preocupado os agricultores. Já para os consumidores, a notícia é boa. A expectativa é de que o valor caia ainda mais. Sempre para quem está vendendo, uma queda de preço não é uma coisa legal. Hoje em dia os produtores de arroz estão preocupados com essa queda de preço. O preço da saca também tem caído no mercado, tanto nacional quanto no mercado internacional. Então eles ficam preocupados até que ponto a produção deles está valendo a pena. Com certeza eles não vão ter prejuízo, mas talvez não tenha a margem de lucro que eles estavam imaginando. Deve cair talvez um pouco mais e depois dar uma estabilizada. Não vai ter nada assim que vai derreter o preço do arroz.
Eu acho que já caiu bastante, 22%, talvez mais uns 2 ou 3%, e daí depois deve dar uma estabilizada. Nós queremos pagar, né, realmente um preço justo, né, que nós pagávamos a média de 15 a 16 reais, né, no saco de arroz, que aí dá para você trabalhar tranquilo, né, e crescer cada vez mais. Isso aí, ainda bem que tá baixando, né? Não dá para ficar sem um arrozinho. Olha só, mas se por um lado os produtores rurais do Rio Grande do Sul conseguiram recuperar as plantações de arroz, agora a preocupação é com a soja. O estado, né, está enfrentando uma estiagem que coloca em risco a safra. Na lavoura, em São Martinho da Serra, região central do Rio Grande do Sul, folhas secas e grãos que não desenvolveram. Só nesta propriedade, a perda deve chegar a mais de 60%. Nessa mesma lavoura, ano passado 74, esse ano está aí para ver que não vai produzir mais que 6 sacos por hectare, né? Não tem como produzir que não tem grão, né? A falta de chuva entre janeiro e fevereiro agravou a estiagem. O último relatório, divulgado pela empresa de assistência técnica e extensão rural, indica uma queda de pelo menos 30% na safra de soja no Rio Grande do Sul. A estimativa era colher mais de 21 milhões de toneladas do grão, mas o total não deve passar dos 15 milhões de toneladas. Se nós não tivermos uma chuva bem distribuída, com um volume mais significativo, ainda vão se intensificando essas perdas, esses prejuízos, principalmente nas lavouras implantadas no final de novembro, início do mês de dezembro de 2024. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de produtores de soja no país e o segundo com maior área plantada, atrás apenas do Mato Grosso. Segundo a Emater, o prejuízo dos agricultores gaúchos com a safra do grão em 2025 deve superar os 14 bilhões de reais. Eu acho que não tem onde se esconder, né? Dizer, eu não vou negociar ou vou fugir, né? Tem que enfrentar e tentar levar para a próxima. E olha só, já por aqui, né, tem chovido bastante. Para amanhã tem mais previsão de chuva forte na região. Vamos dar uma olhada nas temperaturas? A gente começa aqui falando da cidade de Aparecida, que amanhã tem máxima de 31, mínima de 20 graus. Toda essa chuva aqui que vocês estão vendo está prevista mais para o final da tarde, tá bom? São José dos Campos tem previsão de máxima de 32, mínima de 18 graus. Caraguatatuba, máxima também é de 32, mas a mínima é de 20 graus. Santo Antônio do Pinhal, máxima de 26, mínima de 20. Vamos para nossa pausa e daqui a pouco nós vamos falar sobre mais uma redução. Agora é o preço do diesel que vai ficar mais barato. A gente já volta. Estudantes do ensino médio da rede pública começaram a receber hoje o pagamento do programa do governo Pé de Meia. Os detalhes desta notícia estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. O valor é de R$ 200 e é paga de forma única conforme o mês de nascimento dos estudantes. Os nascidos em fevereiro e janeiro já começaram a receber o benefício a partir desta segunda-feira. O programa é um incentivo financeiro para manter os estudantes de baixa renda na escola. E olha só, o preço do diesel vai ficar mais barato a partir de amanhã para as distribuidoras. O anúncio foi feito hoje pela Petrobras. A redução vai ser de 4,6%, o que dá 17 centavos por litro. A gente conversou com um economista para entender o impacto tanto para os caminhoneiros que mais utilizam o combustível, quanto para os consumidores que também são afetados. A redução do preço do diesel vai ter impacto direto para a redução da inflação. Então, é uma ferramenta que o governo está abrindo mão para que tenha menos impacto na inflação. O diesel ele é a base, por exemplo, de toda a logística, né, que faz toda a alimentação da indústria, enfim, que faz a economia girar. Então, quando ele diminui o diesel, diminui os custos de operação e isso faz com que os custos também referente às vendas, né, porque o custo logístico está dentro da venda, diminua o preço. Isso daí é uma forma que o governo encontra de poder reduzir um pouco do impacto que os combustíveis têm
na inflação. Isso é bom para a população, porque, de uma certa forma, há uma certa estabilização nos preços, e isso daí ajuda bastante a população a planejar as suas compras, reduzir os preços, né, para a aquisição de qualquer tipo de material. Mas, para o usuário, que tem uma quantidade de uso muito grande, né, para ele é um custo muito alto no seu frete. E de uma hora para outra ele tem uma redução de 5% no seu custo, isso melhora bastante as condições para o operador logístico, para o dono de caminhão, que vai poder repassar isso para o frete, que vai poder repassar isso para o preço depois para a população. Coisa boa, né? Agora a gente fala de saúde. Jacareí começou hoje a vacinação contra a gripe. A meta é vacinar cerca de 102 mil pessoas. Aqui em Jacareí, iniciamos hoje a campanha de vacinação contra a gripe, hoje, dia 31 de março, em todas as unidades de saúde, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta. Não é necessário agendar, a vacina é portas abertas. O que é necessário é levar um documento com foto para identificação, e as crianças, além do documento e o responsável ao lado, a carteira de vacinação. Porque mesmo estando em campanha de vacinação para a gripe, nós também atualizamos, principalmente das crianças, a vacinação. Para a campanha da gripe, são os grupos prioritários que já é preconizado pelo Ministério, que são as crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses, os idosos acima de 60 anos, as pessoas com comorbidades e PCDs, trabalhadores de saúde, trabalhadores do transporte, como caminhoneiros, quilombolas, indígenas e pessoas que vivem em situação prisional, e agora também os trabalhadores do Correio. Estamos em torno, nos últimos anos, né, em 2024, estava em torno de 60% de cobertura. E aí a nossa meta é atingir os 90% para mais, né, para justamente diminuir esse trânsito do vírus no nosso município. Jacareí é a primeira cidade aqui da nossa região a começar a imunização. Vamos aproveitar, então, o pessoal de Jacareí para tomar a vacina, né? Mais uma pausa rápida e daqui a pouco nós vamos falar sobre as expectativas dos jovens no mercado de trabalho. Nós já voltamos. Prefeitos e autoridades da região se reuniram hoje em Taubaté para a cerimônia de posse da nova presidência da Anvale. A associação agora é comandada pelo prefeito de Piquete, Rominho. O novo presidente da Associação de Municípios do Vale do Paraíba, a Anvale, o prefeito de Piquete, Rominho, falou sobre os desafios e os primeiros passos à frente da gestão. Os planos, inicialmente, é buscar recursos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, fortalecer os municípios, pois nós sabemos que tem muitos municípios, tem muitos prefeitos assumindo agora com as prefeituras endividadas, então não adianta a gente pensar em projetos que seja voltado à região, sendo que o próprio município hoje precisa de ajuda. Então, o primeiro passo é fortalecer os municípios e depois pensar no desenvolvimento da região. O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, participou da posse e falou sobre o apoio do governo do estado e a importância da Anvale para a região. Eu tenho certeza que serão 2 anos de muito trabalho. O governador Tarcísio, ele é um municipalista, ele gosta de trabalhar com essas organizações municipalistas e teremos, portanto, o Rominho e o Tarcísio aqui na região da Anvale fazendo um belo trabalho, procurando enfrentar os problemas e superar os desafios aí ao longo desses anos, com muito trabalho, muito investimento e para que a gente possa melhorar a vida das pessoas que moram nessas cidades. Agora a gente fala sobre o mercado de trabalho. A chamada geração Z está cada vez mais insatisfeita na área que trabalha e quer mudar de emprego. Hoje em dia é comum ver a transição de carreira de algumas pessoas depois de um longo tempo trabalhando em uma determinada área. Já com a Clarissa é diferente.
Aos 21 anos, ela está na segunda profissão. Estou concluindo, estou no último semestre agora, cursando o último semestre de pedagogia. Não desisti, mas já estou com um pezinho aqui em economia, porque com a economia eu consigo aprender um pouquinho mais sobre o mercado e trabalhar melhor dentro do comercial. Mesmo incentivada pela mãe a ser professora e gostando da área, ela migrou para a área de exatas. Eu amo criança, amo ensinar, mas hoje eu vejo que o meu lugar não é dentro de uma sala de aula. Me identifico muito mais com a comunicação aqui dentro da empresa, conversando com pessoas, entendendo de produtos. Então, eu saí de uma área bem diferente para estar aqui hoje. Então, eu acabei abandonando uma coisa sim que eu gostava, mas que eu não me identificava mais. Os jovens da geração Z estão cada vez mais dispostos a mudar de emprego neste ano. Isso porque eles levam muito em consideração a remuneração, plano de carreira e qualidade de vida, além também do equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Já a área mais cotada e necessitada de hoje em dia é a área tecnológica. Você vê assim, uma inserção muito grande de IA, inteligência artificial, nos processos, até mesmo para conseguir melhorar a produtividade, melhorar a gestão. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, em relação à área tecnológica, é uma das áreas que tem mais crescido no mercado. O recrutador acrescenta ainda as dificuldades enfrentadas pelas empresas, como a falta de mão de obra qualificada. Acaba buscando pessoas que são mais novas pelo fato de que estão mais aptos à tecnologia. Se você for analisar em relação a quais são os pontos fortes do jovem, da geração Z, sem sombra de dúvidas, um dos primeiros seria a facilidade de aprendizado das tecnologias que estão no mercado atualmente. Seja para transição de carreira ou mudança de emprego, é importante sempre manter o pé no chão. Por mais que você já tenha ali uma formação ou está estudando, continue estudando, porque é uma das vertentes, uma das habilidades que mais o mercado de trabalho está buscando no jovem e também em outros colaboradores, independente da sua geração. Porque o mundo está em constante mudança. Então, para conseguir acompanhar essa mudança, a aprendizagem contínua é necessária. Então, continue fazendo graduação, pós-graduação, cursos de extensão para complementar a sua formação. A mudança me inspira, é uma coisa que eu trago para a minha vida. Então, quero continuar aproveitando cada mudança ao longo do tempo. Tá certo, o importante é não parar, né? Olha só, fim do nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Uma semana incrível pra gente, abençoada, né? Você continue na nossa programação. Fique agora com as notícias do SBT Brasil. Um beijo, ó. Até amanhã. Tchau, tchau.